Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Uma alegria estar aqui com vocês. Dar boa noite também, porque tem muita gente assistindo pela TV CRA. Então, boa noite para quem está acompanhando pela internet. É uma alegria recebê-los aqui para refletir sobre um tema de liderança e valores humanos, que é o tema que eu estou abordando no meu livro, que foi publicado, está saindo agora. É isso que eu quero compartilhar com vocês, algumas reflexões, e espero ter um tempo aqui para a gente interagir e vocês trazerem as questões também de vocês. Bem, então, alguns me conhecem, que estão aqui, alunos, colegas, né, de trabalho. Eu sou o Robson, eu tenho uma consultoria, a Ânima, consultoria para evolução humana. Trabalho com consultoria na área de gestão de pessoas e sou coach, fazendo um trabalho de desenvolvimento de executivos como coaching, e sou associado junto com a Ângela, querida Ângela, aqui da International Coach Federation, que é a maior associação de coaches no mundo, e a gente tem um capítulo aqui no Rio de Janeiro, onde a gente trabalha para disseminar essa arte e a ciência do coach. Uma provocação que me ocorre, que penso ser muito importante para tratar desse tema, é que cultura nós estamos construindo. E eu posso refletir isso com vocês em muitas dimensões. A gente pode refletir sobre a cultura que a gente está construindo no âmbito familiar, como é que nós convivemos na família, como é que nós educamos nossos filhos, como é que nós vivemos nesse ambiente, nessa pequena comunidade que é tão importante, que vai definir alguns valores. Que cultura que nós construímos nas organizações? Então, toda organização tem a sua cultura, a sua alma, a sua personalidade. Como que nós construímos isso? Todos somos responsáveis, especialmente as lideranças. E a gente pode falar em termos mais macros, que cultura nós estamos construindo na sociedade. E se a gente perceber, o que nós estamos vivendo no país hoje é reflexo de uma cultura que está presente hoje e mostrando de alguma maneira, ou colocando as manguinhas de fora, né? Ou como diz uma amiga minha, colocando as forinhas de manga. Nós precisamos refletir sobre isso, porque nós somos agentes formadores dessa cultura, em todos os espaços, com nossos comportamentos, com os nossos valores, que refletem nossos valores, nós somos os construtores de uma cultura, todos os espaços. Então, a primeira questão é que cultura que a gente está construindo. Se a gente pensar em todas as esferas de atuação, a gente vai ver que o resultado das nossas ações, dos nossos comportamentos, vão refletir os valores que nós estamos vivendo. E muitas vezes nós nos contradizemos, porque falamos de alguns valores e, na prática, nós não estamos trazendo esses valores. Então, a gente pode pensar assim, e quantos desses que estão presos e daqueles que deveriam estar podem dizer que seus valores são a ética, por exemplo, não é verdade? Quantos empresários desses, grandes empresas, podem ter lá na sua empresa, no hall da sua empresa, os seus valores, e a prática dessas empresas não tem nada a ver com aquilo que está sendo anunciado. Se a gente está falando dessa situação, que é uma crise de valores, nós também podemos olhar em termos individuais, quando nós afirmamos ter alguns valores, mas também caímos em contradição. E aí a gente vê como é que nós estamos contribuindo para a cultura da sociedade, na família, em todos os lugares. Faz sentido isso que eu coloco para vocês? Vamos interagir para eu não falar sozinho. O que eu percebo e eu comento muito isso, que nós somos frutos também de um modelo que nos fragmentou. Esse paradigma que nós chamamos de cartesiano, mecanicista ou analítico, ele é responsável também por isso. Esse modelo, ele nos fragmentou a sociedade, fragmentou os saberes, e tem um viés reducionista que faz a gente só ver uma parte, e acabou nos afastando da nossa essência. Se ele contribuiu, eu acredito que contribuiu para o desenvolvimento de muitos saberes, do desenvolvimento das ciências, da tecnologia, para nós estarmos aqui, nós devemos a alguns grandes gênios da humanidade que contribuíram com esse pensamento.
o René Descartes, o Bacon, o Isaac Newton e tantos outros daquela época, e nós somos frutos disso. No entanto, esse mesmo modelo, esse mesmo paradigma, ele trouxe algumas limitações que hoje nós percebemos que nos afetam gravemente. Se nós pensarmos em termos das instituições de ensino, esse modelo é o que dividiu todos os saberes em disciplinas, em matérias, que funciona desde os primeiros anos de escola até na pós-graduação. Como é que funciona? Vem um professor, dá uma disciplina, ele sai, vem outro, dá outra disciplina, e assim a gente vai formando na nossa mente as caixinhas. E como é que conecta uma disciplina com a outra? Tem coisas que a gente não conseguiu conectar até hoje. Tem coisas que eu estudei, eu me formei em administração, que até hoje eu não sei para que eu estudei, mas tive que estudar. Integral, derivada, e eu não sei para que serve. Deve servir para alguma coisa, mas para mim nunca serviu. E aí outras coisinhas mais. Enfim, mas também se perguntar para os professores, eles não sabem fazer as conexões, porque todos nós, eu também sou professor em pós-graduação, todos nós sofremos o mesmo modelo. Nas empresas, esse modelo ganhou o nome de departamentalização, foi tudo dividido em partes. E assim funcionam as nossas organizações. Então, tem a parte, o departamento de marketing, de recursos humanos, de finanças, e ninguém se fala, está cada um no seu quadrado. E nós perdemos a visão do todo, fruto desse mesmo modelo. E como é que isso aconteceu na nossa vida? Porque nós também fomos fragmentados. Foram falando coisas para a gente, nós acreditando que deveríamos separar vida pessoal de vida profissional. E tem gente que vive uma esquizofrenia. É sério, vive uma esquizofrenia de tentar separar aquilo que não se separa nunca. Quantos nós já encontramos no mundo das organizações vivendo dilemas sérios sobre isso? Separe razão da emoção. Não misture essas coisas. Separe dimensão ou vida material da espiritual. Nós fomos separados, esquartejados, fragmentados, como essa figura quer ilustrar. E nós nos perdemos assim. Nós estamos vivendo um modelo muito sério, que chega a ser crítico para a nossa vida, gerando uma crítica no sentido de gerar uma grande crise na nossa vida. Nós perdemos nossa identidade. Nós não sabemos como lidar com essas situações. E aí, quando nós vamos trabalhar com os gestores, com as lideranças, em todos os níveis, temos problemas sérios. Há uma obra que eu acho que é muito interessante, da Betânia Tanuri, numa pesquisa que ela fez, é um grande nome no Brasil, ela fez uma pesquisa em 2007, e num dado da pesquisa dela, de 1.200 executivos, ela só entrevistou presidentes e vice-presidentes e diretores das grandes empresas nacionais e multinacionais. Então, a gente está falando dos homens e mulheres mais ricos do Brasil, mais poderosos do Brasil. 84% desses entrevistados confessaram que são infelizes. Eu acho que esse número é alarmante. Se a gente está falando das pessoas que estão no topo da pirâmide da organização, que têm muito dinheiro, moram nos melhores lugares e viajam o mundo por aí, mas eles confessam a infelicidade. Então, que modelo é esse que a gente está vivendo? E aí, se a gente pensar mais sobre isso, a gente pode falar que pessoas infelizes não geram felicidade nos outros. Então, como são essas empresas? É um efeito dominó. Então, suas famílias são infelizes, seus liderados são infelizes, nós vivemos um problema sério. Então, quantos desses hoje podem estar em Curitiba, não passeando? Então, são questões muito sérias. Então, tratar da questão de liderança de valores, para mim, passa a ser algo que tem que estar na agenda de todos nós, né, que trabalhamos com isso, que estudamos sobre isso. Esse modelo que é mecanicista, que eu falei, trouxe uma série de problemas. Então, ele fez a gente ter uma visão linear de causa e efeito, e as coisas não funcionam assim. Procurar lógica, e existem outras lógicas que a gente precisa aprofundar, e gerou uma crise sem tamanhos para nós. É uma crise humana, de valores, é uma crise social, é uma crise ambiental, porque tudo que nós estamos vivendo hoje na sociedade de modo geral, ela tem a sua origem nesses paradigmas.
Então, se a gente começar a aprofundar isso, a gente vai ver que toda essa situação, seja da infelicidade da sociedade, do materialismo que a gente vem, ou do resultado a qualquer preço, de tudo que a gente está vivendo hoje, está fundamentado num paradigma que nos desviou da nossa essência, da nossa inteireza. Então, nós precisamos olhar para nós numa outra perspectiva, perceber que essa incoerência que há entre os nossos valores e o que a gente está vivendo no mundo traz um problema muito grave para a nossa sociedade. Então, começa na gente se observar como que nós estamos vivendo isso. Então, nós temos que questionar esses modelos, esses pressupostos, esses paradigmas e perceber, existe outra maneira de ver o mundo, existe outra maneira de desenvolver uma cosmovisão, um paradigma que nos ajude? Sim. Alguns autores têm alertado para isso há muito tempo. O Deming, que é talvez não, é o precursor do modelo de qualidade total, ele já pregava há décadas que aquele sistema de administração destruiu as pessoas. Que sistema? O mesmo sistema que está em vigor ainda. O mesmo sistema que é ensinado nas universidades, que ainda está sendo vivido nas empresas. É um sistema que está destruindo as pessoas. Por quê? Porque esse modelo que tem a fundamentação no mecanicismo entendeu as organizações como máquinas. E na máquina, nós nos entendemos, ou fizeram com que a gente se entendesse assim, que somos peças de engrenagem. Quantas vezes ouvimos isso? Nós somos uma peça de engrenagem. E quando a peça de engrenagem está com defeito, o que a gente faz? Joga fora. Nós viramos descartáveis. Nesse modelo, o ser humano é descartável. Ele é peça de engrenagem. E não só isso, ele é aquilo que nós nos autodenominamos. Somos recursos. Temos até uma associação de recursos humanos. Eu atuei nela, fui vice-presidente dela. Mas nós não somos recursos. Eu me nego, eu sempre falo isso, nós não somos recursos humanos. Recurso é o equipamento, recurso é o capital, recurso é a tecnologia. Nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos que temos inúmeros recursos que podemos contribuir com eles para as organizações e para a sociedade, para que o mundo seja melhor, para que as empresas tenham excelentes resultados, enfim. Mas não somos recursos, nós somos os seres que temos esses recursos. Então, é preciso que a gente reveja também isso na organização, como que nós nos percebemos. O Einstein, que é também muito conhecido, e essa frase dele é bastante conhecida, disse que a gente não sai da crise usando o mesmo tipo de pensamento que gerou essa crise. E a gente está querendo resolver situações usando o mesmo modelo. Por exemplo, já tem algumas décadas que a ONU, representantes de todos os países, têm se reunido para tentar resolver o problema da crise ambiental, do aquecimento global, há muitas décadas. E existe um dilema, porque os países pobres olham para os países ricos e falam assim, pensam assim, eles ficaram ricos com esse modelo, e os países ricos querem que a gente pare de fazer, os países mais pobres parem de trabalhar no modelo que está em vigor. Mas se os outros ficaram ricos com esse modelo, por que a gente não pode ficar? Aí começa o dilema. Então, se não mudar todo o modelo para todos, a gente nunca vai resolver a crise que a gente vive. A gente vai morrer, porque o planeta não vai acabar, mas a vida vai acabar, a nossa vida, se continuar nesse processo. Se não mudar o modelo, o Einstein, que morreu em 1955, denunciou isso, a gente não vai sair da crise. Isso serve para nós também em outros termos, porque nós temos os nossos problemas, as nossas dificuldades, e se a gente não mudar o nosso modelo mental, a gente vai continuar fazendo sempre a mesma coisa. E é isso que a gente procura trabalhar no processo de coaching, ajudar a encontrar outras saídas, outros caminhos, e é isso que as organizações precisam ajudar também as pessoas a fazerem. Então, mudar para quê? Quais são os desafios que a gente tem aqui? É sair desse modelo reducionista, estanque, mecanicista, para um modelo que nos dê uma visão mais ampla da vida, das organizações, se tratarmos disso, e da sociedade de modo geral. Então, alguns autores vão nos ajudar a caminhar nisso daqui. Então, uma abordagem que
que eu trago para vocês é essa. Esses pensadores estão falando, se a gente não mudar, se a gente não olhar o mundo numa outra perspectiva, que inclui a amorosidade, que inclua a dimensão afetiva, a gente vai estar perdido, porque isso é que a gente busca na vida. Todos nós, todos os seres humanos buscam viver uma relação de afeto, de amor, e a organização tem que ser um espaço para isso. Porque a gente fala assim, a gente passa a maior parte do tempo da vida trabalhando. Não fala a maior parte não, a gente passa a vida toda nisso daí. Porque quando a gente sai do trabalho às 6 horas da tarde, a gente vai tomar o chopp, a gente vai conversar, a gente chega em casa e continua falando trabalho. E quantos de vocês já sonharam com trabalho? Todo mundo aqui, aposto. Né? Às vezes nem é sonho, é pesadelo. Então, até dormindo, o trabalho está com a gente. Então, o tempo todo nós estamos vivendo isso. Se esse tempo da vida, que é tão precioso, se a gente não se dedica a isso, a viver essa experiência de amor, de felicidade no ambiente de trabalho, não vai encontrar em outro lugar. Eu sempre conto uma experiência, eu fui gerente de recursos humanos na Comissão de Valores Mobiliários. E tem uma história que me marcou muito, isso já tem uns 20 anos, antes de eu começar a atuar como consultor, que tinha uma secretária de um diretor que passava de vez em quando na minha sala. Eu falava que ela era serelepe, ela era muito extrovertida, coisa assim, e ela chegava assim e falava, bom dia, doutor Robson, falava não sei o quê, hoje faltam 4 anos, 3 meses e 14 dias para eu começar a ser feliz. Eu conto muito essa história porque me marcou. E aí conversava um pouco e ia trabalhar. Daí passava alguns dias, bom dia, doutor Robson, hoje já faltam 3 anos, 9 meses e 7 dias. Para quê? Para se aposentar. Que ela dizia que para começar a ser feliz. E um dia eu falei para ela assim, fulana, e se não chegar esse dia? Ela teve surto. Sério. Aquela alegria acabou num instante, ela começou, o que o senhor quer dizer com isso? E eu falei, calma, senta aqui, vamos conversar. Eu quero dizer que a felicidade começa hoje, não começa daqui a 3 anos, 9 meses e tantos dias. Ela vivia a esquizofrenia de separar a vida pessoal de profissional. Para ela podia ser infeliz 30 anos naquela empresa, que depois, ao se aposentar, seria feliz. Jamais, eu nunca mais a vi, mas eu posso apostar, se é que ela se aposentou e vive, ela deve gastar muito dinheiro com Rivotril e infernizar a vida de muita gente, porque não é possível para o ser humano suportar isso. Como há muitas pessoas que acham que podem ser infelizes de segunda a sexta e sábado e domingo vão curtir a vida. Nós precisamos encontrar o nosso equilíbrio, a nossa inteireza, e passa por esse paradigma que possa nos ajudar a encontrar sentido da vida naquilo que a gente faz, encontrar espaços de realização, de felicidade, e cada vez mais a gente percebe que as empresas estão percebendo que isso se torna fundamental. O John Rennish, que é um autor, um filósofo que estuda muito as organizações, afirmou que os executivos das grandes organizações, ele é dos Estados Unidos, que se insistirem em prender-se a esses estilos ultrapassados, portanto, esses paradigmas que eu mencionei aqui, eles se verão jogados para escanteio à medida que novas tradições forem sendo estabelecidas. E novas tradições já estão presentes em muitas organizações. Há uma nova mentalidade, há um novo paradigma já instalado em muitas pessoas e, sobretudo, em novas gerações que estão trazendo outras abordagens, outras maneiras de ver o mundo e que certamente é a grande esperança das organizações. Que novos modelos são esses? Que a gente pode trazer assim? O que vocês me responderiam disso quando a gente fala desses novos modelos? O que vocês imaginam que seria importante para as organizações? Vamos interagir um pouquinho. Sair de um modelo e para outro, o que significa isso? Qualidade de vida. Sim. Com certeza, tem que incluir isso. O que mais? Só isso? Flexibilidade. Há muitas organizações já adotando isso. O que mais? Sim, home office, trabalho em casa. O que mais? Empresas que estão reduzindo níveis hierárquicos a modelos muito interessantes. Agora, recentemente, teve um
um grupo aqui, teve 2 ingleses fazendo um curso aqui no Rio, no Cosme Velho, no modelo chamado sociocracia, um modelo totalmente diferenciado de gestão. Há empresas que cortaram todos os níveis hierárquicos, então a gente precisa repensar isso, inclusive na empresa Júnior, né, meu presidente? Não está reproduzindo os modelos que a gente está criticando. Então, percebam que há muita coisa que a gente pode avançar, que não é para ficar mais bonito, é que isso vai trazer mais resultados. E outra coisa importante é ressignificar resultados. Eu penso que a gente tem que olhar, desconstruir alguns conceitos ou ressignificar conceitos, porque nesse modelo anterior, resultado é o que é? Quando fala resultado na empresa? Lucro, dinheiro. Não é isso? Mas isso não é só resultado. Tem outros resultados. Qualidade de vida, pessoas felizes, um bom ambiente, clima organizacional. Isso também é resultado. E que não pode ser dissociado do resultado econômico financeiro. Então, a gente tem que ressignificar muitas outras coisas, assim como ressignifica a liderança e outras dimensões no ambiente de trabalho. Então, entender que existe uma causa que é superior a isso. Começar a pensar gestão, começar a pensar liderança, negócios a partir de uma causa. Qual é a causa? Se a causa é nobre, se a causa toca no coração das pessoas, existe adesão. Colocam muito isso. Às vezes as pessoas estão muito preocupadas em obter comprometimento e estão preocupadas com o número. Essas pessoas, nós não nos comprometemos com o número. Eu gosto muito de uma história, se vocês me permitem, eu vou até ler aqui, que eu coloquei num livro, no meu livro anterior, que é a história de Júlio César, num filme chamado Júlio César. Esse filme é belíssimo e a história é baseada na vida dele. Ele, numa famosa batalha, chamada Batalha da Alésia, ele escreve, e esse texto é do filme que eu copiei, transcrevi, ele escreve para a esposa, desculpa, o nome dela é Calpurnia, não é palavrão não. Então, ele escreve assim: minha querida Calpurnia, estou fazendo todo o possível para voltar para casa a salvo para você. Deve ter sabido que construímos um muro para segurar os guerreiros de Alésia. O que você pode não saber é que construímos uma segunda muralha para manter os aliados deles de fora. Digo isso para lhe acalmar. Eles podem juntar 10 vezes o nosso número e ainda vamos derrotá-los, porque não são os números, e sim a visão que vence as guerras. Vou repetir. Porque não são os números, e sim a visão que vence as guerras. Minha visão é de voltar para você, meu amor. E não apenas retornar, mas retornar vitorioso, como eu lhe prometi. Quando meus homens estão cansados, nem sempre posso deixar que descansem. Quando estão famintos, nem sempre posso alimentá-los. Mas quando eles esquecem a visão, eu divido a minha com eles. E quanto mais eu divido, mais forte ela fica. Eu acho essa cena bárbara no filme, essa história dele. O que eu quero dizer com isso? Às vezes as empresas estão preocupadas com os números, querendo as pessoas se comprometerem com os números. Mas não são os números que vencem a guerra. É a visão. Se as lideranças souberem construir uma visão compartilhada e obter o comprometimento dessas pessoas com a visão, vencem todas as guerras. É isso que nós precisamos fazer para inspirar as pessoas. E mudar o modelo para entender as empresas não como máquinas, mas um novo modelo em que as instituições organizacionais todas são entendidas como organismos vivos. Se numa máquina nós somos peças de engrenagem, como organismos vivos nós somos células. E somos nós que damos vida às organizações. E se nós nos compreendermos como as células vitais, isso ressignifica e reconfigura toda a mentalidade que a gente tem do que seja uma empresa. Como que nós podemos vitalizar, como que nós podemos energizar, criar condições de vida para essas pessoas. Pensem numa situação assim, por exemplo, muitos de vocês sabem disso, ou devem ter planta em casa. Se você coloca uma planta dentro de casa, né, e ela está num lugar mais distante, vocês já perceberam que se o sol está batendo na janela e ela está longe da janela, que ela vai se dirigir para aquela luz?
Todo ser vivo tem essa dimensão que a gente chama de heliocêntrica, vai buscar o Sol. Nós, seres vivos, também buscamos isso. Qual é o Sol que a gente busca? Qual é a luz que a gente busca? Se na empresa, e é isso que dá vida, porque se não chegar luz à planta, ela vai morrer, ela perde a vitalidade. Se não chegar essa luz para nós, nós vamos morrer. Tem muita gente morrendo nas organizações porque falta luz. Vocês me entendem o que eu quero dizer com luz nessa metáfora? Então, nós precisamos entender a organização nessa perspectiva. E quando olhamos para o organismo vivo, a gente vai perceber que a totalidade é muito maior do que a soma das partes. E, para mim, a grande metáfora é o nosso próprio corpo. Há vários órgãos aqui, no meu e no de vocês. Mas eles não funcionam sozinhos. E não é a soma desses órgãos, o que podemos chamar de sistemas ou subsistemas, que vão gerar um ser vivo. É muito mais do que isso. É essa complexidade. As organizações são complexas dessa maneira e precisam ser entendidas assim. O que tem nessas organizações, assim como temos cada um de nós? Nós temos uma dimensão física, corporal, que exige de nós um investimento na materialidade, no cuidado físico, no cuidado com o corpo, com a alimentação, com a saúde. Precisamos disso. Nós temos uma necessidade intelectual, estamos aqui aprendendo o tempo todo, estudamos, desenvolvendo o intelecto. Temos uma dimensão emocional, que fala dos nossos relacionamentos, sobretudo, de uma boa convivência. E há uma dimensão em nós, espiritual, que trata do sentido da vida, dos nossos valores. As organizações, como sistemas vivos, também têm todas essas dimensões. A materialidade está no lucro, nos resultados, entendido dessa maneira, nos ativos da organização que precisam ser cuidados. Mas também está na gestão do conhecimento, que é a dimensão intelectual dela, do investimento que se faz, está na dimensão emocional, nas relações, no processo de comunicação, na relação com os clientes, com os colaboradores, com todos os demais stakeholders, e tem a dimensão espiritual da organização. Qual é o sentido dessa organização? Para que ela existe na sociedade? Qual é a contribuição que ela traz para o mundo? Porque se ela não trouxer uma contribuição para a sociedade, ela não tem razão de ser. Ela tem valores, e esses valores precisam ser praticados. Isso é a dimensão espiritual de um organismo vivo, trazido para um sistema corporativo, um sistema organizacional. E quando a gente olha todas as dimensões, a gente vai entender aquilo que traz sinergia para as organizações. E a gente amplia o nosso olhar. Eu gosto dessas figuras aqui, de um pintor polonês, que é muito interessante. Ele nos chama a atenção para a gente ver a parte e o todo. O novo paradigma que Edgar Morin chamou de complexidade, ou pensamento sistêmico do Peter Senge, nos ajuda a olhar parte e todo simultaneamente. O modelo mecanicista nos fez olhar só a parte. Eu olho para a minha parte, que é o departamento de RH, ou a minha parte, que é o departamento de marketing, ou a minha parte, que é a contabilidade. Eu preciso olhar a parte, mas eu preciso ver a parte e o todo simultaneamente. Vocês conseguem ver parte e todo? Tem várias partes aqui. E o todo, qual é? O rosto. É o rosto de alguém muito famoso. Esse aqui é o rosto do Darwin. Quem olhar as figuras de Darwin vai ver que essa é uma figura característica do Darwin. E aqui tem um outro. Consegue identificar esse rosto? Conseguem ver parte todo? Aqui está o Sigmund Freud. O nosso olhar precisa ter essa percepção de ver parte e todo. Como é que nós percebemos a vida, e dentro das organizações também precisamos ter uma visão que amplie a nossa maneira de entender as coisas. O que torna, então, uma empresa saudável? O que a gente pode contribuir nesse novo olhar, com um novo paradigma? Perceber que o que vai fazer as organizações se tornarem melhores vai ser um investimento nos valores. E isso passa pelo aquilo que nós chamamos da cultura da organização. O que vai fazer a diferença é essa cultura, o capital cultural, que deve ser sustentado em valores. Do contrário, a gente não vai conseguir. Então, isso vai definir se a empresa é boa ou não, se ela vai ser bem-sucedida ou não.
A gente pode perceber agora, pode ter muitos exemplos que são públicos, empresas que não deram o valor devido aos seus valores, estão com imagem ou reputação muito comprometida hoje no mercado. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa que estava falando de profissionais que estão com vergonha de dizer onde trabalham. E a gente não quer associar o nosso nome, e o nosso nome é nossa honra, com organizações que não zelaram também pela própria honra. Então, o capital cultural, a cultura que está relacionada a isso, passa a ser muito importante. A gente quer ter orgulho de trabalhar numa organização. A gente vai ter orgulho quando os nossos valores também estão alinhados com essa organização. E essa cultura vai ser sempre reflexo dos seus líderes. Nós vamos participar com a nossa contribuição, nossos valores. Mas os líderes são os primeiros responsáveis por isso. Portanto, toda transformação começa no indivíduo a partir das lideranças. Não tem como. E o Jung, que para mim é uma grande referência, diz que toda mudança começa em nós. Tudo começa no indivíduo. Não é que a gente não vai mudar as estruturas, precisam ser mudadas. Precisa melhorar processos, precisa fazer isso. Mas não adianta melhorar todos os processos, embelezar a casa, se os seres humanos continuarem com a mesma mentalidade. Se a mudança não começar dentro de nós. Precisamos também medir, porque o processo de gerenciamento inclui mensuração. Então, o que está sendo medido? Então, quais são os resultados que nós estamos medindo na organização? Aí volta aquele ponto que eu falei, se a gente só está medindo os números, não são os números que vencem as guerras. Então, que outros fatores nós estamos levando em conta no processo de mensuração? Estamos medindo a felicidade? Estamos medindo o clima? Aí eu me lembro aqui que há alguns anos, no Congresso Nacional de Recursos Humanos, o CONAR, da BRH, o presidente do Grupo Accor, que não é ele mais, o Grupo Accor é dono de uma rede de hotéis, é dono da Ticket, de várias empresas. Depois eles desmembraram. Mas eu me lembro que ele na conferência dele, ele falou algo muito interessante. Ele incluiu na avaliação de desempenho de todos os diretores, de vice-presidentes e diretores do grupo, o item de felicidade. Se a equipe daquela vice-presidência, daquela diretoria, não atingisse o índice que foi estabelecido de felicidade, não ia ter PLR. Aquela diretoria não receberia. Isso foi uma revolução dentro da organização. Porque, além dos números, o diretor, a estrutura era ele presidente, tinha algumas vice-presidências, diretoria e a estrutura hierárquica. Eles tinham que estar preocupados também com a felicidade dos seus colaboradores, porque ao fazer a pesquisa, se desse um índice abaixo do que foi definido pela organização, não ia ter bônus de participação nos resultados. Então, nós temos como mensurar isso nas organizações. Nós temos como prover condições para que as pessoas se realizem e contribuam para isso. Então, a única maneira de fazer isso é investir no ser humano. Como nós podemos trabalhar para que os seres humanos sejam, de fato, felizes e contribuam para a organização. O Ken Blanchard é outro grande autor, que é uma das grandes referências na área de gestão, liderança. Ele afirmou que o comportamento baseado em valores se tornou requisito para a sobrevivência das organizações. E muitos outros autores vão falar a mesma coisa. O Jim Collins, que escreveu Feitas para Durar, trabalha isso. O Empresa Viva é outro livro que traz muitos referenciais. Porque são os valores que alinham as pessoas. Assim é a vida. Nós nos juntamos as pessoas, fazemos amigos, reunimos grupos de pessoas, até parentes a gente pode escolher quem a gente quer conviver. Por quê? Porque é uma identificação de valores. Assim nós nos unimos. Dentro da organização, trabalhar isso se torna fundamental. O Gary Hamel, que é outra grande referência, ele, numa obra recente dele, ele disse, ao nos defrontarmos com os desafios mais complexos da contemporaneidade, é bom lembrar que o mais importante agora é o que sempre importou, nossos valores. E que durante décadas foram esquecidos pela organização, apesar de propagandeado, mas não praticados. Então, o nome desse livro, se vocês quiserem saber, chama-se O que Importa Agora. E ele dedica todo um capítulo ao que importa agora são valores. Trabalhar valores na organização. O Peter Senge coloca no livro da Quinta Disciplina
aliás, no presença, que tendemos a presumir que aquilo que é mais tangível é mais substancial, e o que é intangível é insubstancial. Na realidade, o oposto é verdadeiro. O que é tangível? Os números, o que eu posso tocar. O que é intangível? Tudo relacionado aos valores, aquilo que eu estou comentando aqui, amor, felicidade, isso é intangível. E ele vem dizer, com toda a autoridade que ele tem no mundo, que essa intangibilidade é muito mais importante. Que o intangível é que garante o que é tangível, e não o contrário. Então, como gestores, como administradores, que é esta casa, nós temos que trabalhar e investir nisso aqui. Um dia, você lembra da jornada de coaching do ano passado? Você estava lá. A gente levantou uma questão, ainda estava acontecendo toda essa situação do Lava Jato, eu falei da nossa responsabilidade como coaches. Levantei essa questão. Quantos desses executivos, que hoje estão presos, e aqueles que ainda serão, já não viveram o processo de coaching? E qual foi a responsabilidade do coach de não provocar, não catucar, para refletir sobre isso? Não é verdade? Então, todos nós temos uma responsabilidade que é indelegável. A gente tem que assumir isso em todos os papéis que a gente exerce nas organizações. O Richard Barrett, que é outro autor fantástico, ele diz que a transformação da organização começa nos valores, porque as empresas não mudam, pessoas mudam. Somos nós que mudamos. Hoje mesmo eu estava contando uma história lá, há alguns anos, em 2002, eu estava num trabalho na Petrobras, eu vou contar essa história porque ela ilustra, porque algumas pessoas falam assim, eu não acredito que as pessoas mudam. E me perguntaram isso hoje, num evento que eu estava. Em 2002, eu fui fazer um trabalho de desenvolvimento de equipe na Petrobras, em Macaé. O pessoal do RH que me contratou falou assim, o gerente é muito difícil. E aí, enquanto ia para a sala do gerente, Robson, ele é muito difícil, é uma pessoa muito difícil. Tá bom, vamos lá, conversar. E ele queria fazer um desenvolvimento de equipe, ele tinha um grupo grande, e ele queria fazer um trabalho com 40 pessoas em 2 dias, 16 horas, 3 turmas. Falei, gente, é impossível para nós, facilitadores, trabalhar com 40 pessoas numa sala, com convivências, e as pessoas querem falar, porque o ISE, Índice de Satisfação do Empregado, resultado da pesquisa de clima, tinha dado muito baixo, e isso é um problema muito sério na empresa. E a negociação com ele foi muito difícil, a gente conseguiu fazer o trabalho, então, com 30 pessoas, em 20 horas, 2 dias e meio, e 4 turmas. Gente, todas as vezes que eu fui para o hotel, quando eu chegava no hotel, não teve nenhuma vez que tinha 30 pessoas, chegou a ter 38. E aí não podia fazer nada, estava lá, ele não cumpriu o que foi acordado. Muito bem, eu fiz o trabalho. E no trabalho eu começava fazendo um exercício sobre valores, fazia um trabalho de reflexão, de identificação dos valores de vida, e registrávamos esses valores, e ao longo daquelas 20 horas, iam aparecendo, através de jogos, de atividades, as nossas contradições. E as pessoas iam tomando consciência disso. Depois, o trabalho foi feito logo uma pesquisa posterior, e eles deram um salto qualitativo enorme, depois mandaram um e-mail agradecendo o trabalho. Enfim, mas esse gerente, ele não participava de nada, ele não se envolvia. Ele chegava na sala, cruzava os braços, assistia, ficava um tempo, ia para a sala de apoio no computador, depois ele voltava, parecia que ele estava me vigiando. Enfim, acabou o trabalho. 2 anos depois, ele foi promovido para uma outra gerência muito maior. E ele mandou me chamar, que ele queria assumir a nova equipe comigo fazendo trabalho. Ele tinha sido promovido há 30 dias e praticamente no 30º ou 31º dia a gente começou o trabalho, era uma gerência bem maior, foram 6 turmas. Quando começou, ele foi me apresentar para os liderados dele, ele falou para o pessoal, gente, olha, participa intensamente, vocês se envolvam, porque vai ser muito bom para a nossa gerência, não só para o nosso trabalho, mas também para a nossa vida pessoal, porque eu conheci o Robson há 2 anos atrás e foi muito bom para a minha vida também. Quando ele falou isso, eu falei, não entendi. Na hora do almoço, primeiro dia, e aí foram 3 dias, o trabalho foram 3 dias. Eu falei assim, você falou isso, pedi para almoçar com ele, você falou isso, pode... Eu fiquei curioso. Aí ele falou assim, eu lembro que você começava um trabalho fazendo as pessoas definirem seus valores, refletirem sobre isso. Eu não participava não, mas eu ia para a sala e ficava refletindo.
Um dos meus valores, ele falou alguns, eu não me lembro, mas 2 me marcaram muito. Ele falou assim, um dos meus valores era a família. Mas eu tomei consciência que eu não dava valor à família. Eu dizia que família era valor. Mas todos os dias eu levava trabalho para casa. Eu chegava em casa e continuava trabalhando. Não dava atenção nem para minha mulher, nem para os meus filhos. Ele tinha um casal de 11 e 12 anos, na época. Ele falou assim, a gente tirava férias com as crianças, ia para hotel fazenda ou para a praia, mas a minha mulher ficava com os filhos e eu ficava no computador. Nesses 2 anos, depois eu nunca mais levei trabalho para casa. Eu já tirei férias desses 2 anos e tirei realmente férias com a família. Um outro valor que para mim era importante é a ética, mas ninguém tinha acesso à minha sala. Eu chegava no trabalho, chegava cedo, não falava com ninguém. Hoje minha sala é aberta e eu chego todos os dias, eu vou de mesa em mesa, cumprimento a cada um. E quem quiser pode entrar na minha sala. Eu escrevi os meus valores na primeira folha da minha agenda. Eu chego, abro, leio e eu assumo o compromisso comigo mesmo, que aquele dia eu vou fazer tudo para ser coerente com os valores. Esse gerente, que era tido como uma pessoa difícil, passou a ser considerado um dos melhores gerentes de lá. Então, as pessoas mudam, as empresas, para mudarem, precisam mudar nas pessoas. E é possível realizar as mudanças. E como que começa? Numa tomada de consciência se a gente está vivendo de acordo com os nossos valores, com aquilo que a gente diz que é importante na nossa vida. Então, a nossa responsabilidade é poder ajudar os líderes a ampliar a sua consciência e ajudar as pessoas a viverem de acordo com os seus valores. Porque, para mim, eu falo muito isso, liderança não tem isso, tem liderança isso e aquilo. Liderança é caráter. Liderança é comportamento de relacionamento humano, convivência. Isso se faz pelo caráter. Não tem outra maneira. Nós podemos ter muitas técnicas, mas a técnica não substitui caráter. E é pelo caráter que nós lideramos pessoas. Quando eu pergunto o que faz vocês seguirem um líder, fulano não precisa nem mandar que eu vou até o final do mundo. O que eu ouço, já perguntei isso em muitos lugares no Brasil, as pessoas falam confiança, credibilidade, respeito, admiração. Não é isso? Para vocês também? Ninguém fala assim, porque fulano fez doutorado na Alemanha. Não é por isso. Porque domina a tecnologia. Nada. Nós seguimos alguém pelo caráter. E as pessoas nos seguem pelo nosso caráter. É isso que faz a diferença. Então, liderança está intrinsecamente relacionado aos valores que nós vivemos e como nós os praticamos. Então, para ter sucesso na vida e na organização, a gente tem que construir uma base sólida de valores. Seja como indivíduo, seja como uma organização. Uma cultura de valores dentro da empresa vai exigir uma série de coisas. Vai exigir novos processos, novas políticas, vai exigir maneiras de gerenciar, de liderar pessoas, maneiras de avaliar desempenho, uma série de tudo que está relacionado à gestão de pessoas. Vai exigir isso de todos. Por outro lado, vai gerar muitos resultados. A gente vai falar de mais atração de pessoas, vai falar de engajamento de pessoas, não gosto de falar de retenção, não gosto muito dessa expressão. Retenção parece para mim que é prender. Então, as pessoas vão estar mais engajadas, as pessoas vão estar mais motivadas, a gente vai reduzir custos, desperdício, etc., porque as pessoas vão estar felizes nessa organização. Então, quanto mais nós investimos nisso, vai ser melhor. E qual é o nosso papel? Qual é o papel dos líderes nesse processo? O Simon Dolan fala que, com propriedade, que a forma como as pessoas são gerenciadas, ela traz muito mais retorno para a organização do que o investimento que se faz em tecnologia em qualquer processo. A diferença está aí. Como nós trabalhamos nisso. O Peter, que eu já citei aqui, diz que os líderes assumem cada vez mais 3 dimensões da tarefa aqui, de ser planejador, educador e servidor. E que isso requer uma capacidade de construir uma visão compartilhada. Então, envolver as pessoas é a visão que vence as guerras, e não os números, e questionar os modelos mentais para desenvolver a sabedoria ou a inteligência coletiva. Quanto mais tiver um modelo de gestão que seja participativa, envolver as pessoas na construção da visão que vence as guerras e assumir um outro papel de líder, a gente vai construir um mundo melhor, um futuro melhor para as organizações. O líder, como planejador, o que faz? Ele é responsável por construir essa cultura. E dar forma a isso, ajudar as organizações a evoluírem.
é responsável por definir com clareza essa visão. E se fizer isso de maneira compartilhada, tanto melhor. O que a gente quer chegar? O que a gente quer alcançar? Onde que a gente quer chegar? Saber estabelecer as políticas, as estratégias, as estruturas que vão contribuir para alcançar a visão que foi definida e definir, e quanto mais definir de maneira compartilhada, melhor, os valores que vão ser a base dessa organização. No seu papel como educador, é o líder coach que a gente trabalha tanto. Se ele não for educador, eu falo muito isso, se ele não é um educador, ele não é líder. Porque a essência do líder tem que ser o de educador, o de desenvolver novos líderes. Então, ele tem que contribuir o tempo todo e ajudar as pessoas a ampliarem sua consciência, a pensar diferente. E quanto mais, eu insisto em dizer isso, que eu acho muito importante. Eu estou falando para vocês aqui nesse momento, e vocês estão me escutando. É uma situação. Eu gosto muito mais, tem gente aqui que me conhece, de ser um modelo diferenciado, da gente se escutar, da gente conversar. Porque eu tenho certeza que entre vocês tem uma sabedoria absurdamente maravilhosa que precisa ser compartilhada. Um modelo de organização onde tem alguém que acha que sabe e os outros só escutam, não serve. Isso não serve para uma sala de aula, não serve para uma organização. Talvez sirva para uma palestra para despertar alguma coisa, que eu estou tentando fazer agora. Mas quanto mais nós envolvermos as pessoas para extrair delas o que há de melhor nelas, a riqueza será muito maior e todos ganham. Me entendem? E por fim, o líder como servidor. É aquele que, de fato, que é a experiência que o Robert Greenleaf trouxe em 1977, que depois foi ampliada em outros estudos, mas que a gente pode dizer que existem há milênios, é o líder que se coloca a serviço de uma causa e a serviço do ser humano. E que contribui para que esta causa, de fato, aconteça, quando é uma causa nobre, e que contribua para que esse ser humano se torne plenamente humano e realizado. E ele faz isso usando todos os dons que ele tem, os talentos, os conhecimentos dele, para que isso aconteça. Quando eu digo que há milênios que existe isso, e não foi em 1977 com Greenleaf, nem com o Hunter e o monge executivo, o Lao Tse, que viveu cerca de 500 anos antes de Cristo, disse que o mau líder é aquele a quem o povo despreza. O bom líder é aquele a quem o povo reverencia. O grande líder é aquele a quem o povo diz. Isso fomos nós que fizemos. Isso está na obra dele, Tao Te Ching, que é a base do taoísmo. Jesus fez isso lavando os pés. Buda fez de outras maneiras. Então, o que é liderança servidora, há milênios, os grandes sábios da humanidade nos ensinaram e a gente precisa resgatar isso e trazer para a nossa vida, para as organizações. Então, os grandes líderes vão estar comprometidos com isso, com a visão, com os valores, com a razão de ser da organização, que é a missão da empresa. E o comportamento da organização, dos colaboradores e, sobretudo, dos líderes, tem que estar alinhados e influenciar a todos nesse processo. O Barrett, que eu já citei, disse que cada vez mais os parâmetros pelos quais definimos o que é sucesso vão se tornar os mesmos pelos quais definimos o que é evolução. São parâmetros espirituais e coletivos. Então, precisamos ressignificar. Uma empresa não será bem-sucedida pelo índice de lucratividade dela. Isso já muda até em alguns países, quando lá no botão fala-se de felicidade interna bruta, vocês sabem. E algumas organizações adotaram isso também. Oxalá chegue o dia que a gente fale também no Brasil, em todos os países, não mais de PIB, mas de FIB. Ou de PIB e FIB, mas não separar uma coisa da outra. Terminando, aqui uma frase do livro que eu citei: feliz aquele que aprendeu que liderar é servir e considera que o resultado só é bom se for bom para todos. Vai ter o seu nome gravado na história como exemplo para muitas gerações. Tem que ser bom para todo mundo. Empresas em que os gestores, dirigentes e líderes acham que é bom se for bom para eles e o resto que se dane, ou que o país se dane, como a gente está vivendo aqui, tem alguma coisa errada. E, como eu disse, toda mudança começa na gente. O que a gente precisa mudar, então? É a reflexão. Essa é a grande provocação que eu acho que a gente precisa se fazer, e no nosso papel como consultores, como coaches, ajudar o outro. Onde que você precisa melhorar? Para se realizar, para contribuir, para se tornar um ser humano melhor, para se tornar um líder melhor.
Que mudanças que exigem de cada um de nós, nos nossos diversos papéis que a gente vive no mundo, o que a gente precisa fazer? São algumas inquietações, não se resumem a essas perguntas. Como é que a gente pode aplicar os nossos valores espirituais no ambiente de trabalho? Se a gente não trabalhar isso, qualquer técnica, qualquer tecnologia, qualquer processo, e hoje existem muitas metodologias de gestão, isso não vai servir de nada. Se a gente não trabalhar efetivamente, na minha humilde opinião aqui, se a gente não trabalhar a questão dos valores. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Tem uma história, eu gosto muito, eu conto muitas histórias. O livro, o que eu comentei aqui, boa parte está no livro, nesse aqui, que está saindo agora, que é o Precisa-se de Ser Humano, sobre valores humanos, tanto na educação quanto na gestão. E aqui eu conto muitas histórias, assim como conto nos outros. Tem uma história que alguns já conhecem, que eu gosto muito de contar, e tem a ver com isso, e eu quero então encerrar com ela, que sempre que eu a conto, eu também olho para a minha vida, para a minha história. É a história do peregrino, que eu já contei para vocês, né? Então, um andarilho, ele caminha pelo mundo, e depois de muito caminhar, ele já cansado encontra uma sombra de uma árvore e deita, recosta a cabeça numa pedra e dorme. E depois de dormir, descansar, acorda, espreguiça, e quando ele olha para a pedra, ele vê o nome de um garoto de 7 anos, de alguma coisa. E ele ficou chocado porque ele se deu conta que ele dormiu em cima de uma sepultura de um menino. E quando esfrega os olhos e começa a olhar mais atento o lugar que ele estava, ele vê mais uma pedra ali, e ali tinha uma menina de 14, e um garoto de 12, e outro menino de 15, e uma menina de 16, e outro de 8, e ele começa a ficar assustado porque ele se dá conta que ele estava num cemitério de crianças, de jovens, adolescentes, e ele pensa que maldição existe nesse lugar para morrer tanta criança, tanto jovem, a ponto de se fazer um cemitério exclusivo para eles. Começa a chorar com aquela cena. E desperta quando alguém coloca a mão no ombro dele e pergunta, é um parente seu que está sepultado aqui? E ele se vira, não é parente meu. Mas me conta, que maldição é essa que tem nesse lugar? E o que chega estranha a pergunta e começa a dialogar, ele fala, eu sou apenas um peregrino, cheguei aqui, que tragédia que tem aqui para morrer tanta criança, tanto jovem. E o homem fala, não senhor, não tem maldição nenhuma no nosso lugar. E nem são crianças que estão sepultadas. E ele insiste, mas como não? Eu estou vendo as lápides. Ele falou assim, não são crianças. Na nossa cidade existe uma tradição. Toda vez que nasce alguém, nós recebemos ao nascer um caderno. Um caderninho de couro, como esse que eu carrego comigo. E nós somos educados, à medida que a gente vai tomando consciência na vida, da gente anotar no nosso caderno quanto tempo durou os melhores momentos de nossa vida. E a gente vai anotando. Quanto tempo durou aquele abraço? Quanto tempo durou aquela conversa que ajudou tanto a gente a crescer? Quanto tempo a gente se dedicou a fazer o bem? Quanto tempo a gente trabalhou para que esse nosso lugar aqui fosse um bom lugar de viver? E a gente vai anotando tudo isso aqui. E quando a gente morre, alguém da família pega o caderno, abre, soma tudo isso e coloca esse resultado na nossa lápide. Porque para nós, esse é o tempo que valeu a pena ter vivido. O resto a gente nem conta. Essa história me faz pensar sempre no tempo que eu estou colocando no meu caderno. Se é um tempo que vale a pena viver. E só vale a pena viver aquilo que dá sentido à vida. Como o tempo que eu estou aqui agora com vocês. Muito obrigado. Esses são alguns dos livros. O Autoliderança, baseado na psicologia de Jung, autoconhecimento. A Perfeita Alegria, que é o líder servidor, baseado na liderança e na espiritualidade de Francisco de Assis. O meu livro anterior, As Bem-aventuranças do Líder, baseado no mito do herói. E esse que eu acabei de falar para vocês, Precisa-se de Ser Humano. Meus contatos são esses.
quiserem interagir por e-mail, Facebook, como vocês quiserem, eu estou sempre à disposição. Eu trouxe alguns livros, se alguém tiver interesse em adquirir, podem falar comigo aqui. Obrigado pela atenção de vocês, também quem assistiu pela TV CRA, muito obrigado pela presença, uma ótima noite para todos.